Olá, que ótimo ter a companhia de quem nos ouve aqui no Marketing para Negócios. Sou especialista em gestão, marketing para negócios locais. E hoje, olha, vamos mergulhar num tema que, eu sei, incomoda muita gente boa. Aquela pontada de insegurança, sabe? Bem na hora de conversar com o cliente. E para esse papo, trouxe uma convidada com uma bagagem, assim, incrível. Oi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, viu? Eu atuei há uns 20 anos em áreas como gestão de negócios, marketing, atendimento ao cliente, finanças corporativas, basicamente ajudando empresas a encontrarem seus caminhos, né, e a crescerem. Que ótimo! E nosso foco hoje é justamente essa barreira que às vezes nem a gente vê direito, a insegurança. E às vezes aquela sensação chata, conhecida como síndrome da impostora, né? Uhum. Que pode minar a confiança no atendimento comercial, principalmente na hora H, na hora de vender. Vamos explorar umas ideias, umas estratégias baseadas num material bem focado nisso, em vencer a insegurança no atendimento comercial. Afinal, quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de abordar um cliente ou, sei lá, responder a uma objeção, não é verdade? Sem dúvida. Nossa, é uma experiência muito mais comum do que a gente imagina. E olha, atravessa todos os níveis de experiência, viu? Não é só quem está começando, não. Para a gente começar, então, vamos tentar entender melhor essa tal síndrome da impostora. No dia a dia ali, na correria comercial, como é que ela atrapalha quem está na linha de frente com o cliente? O que acontece ali na prática mesmo? Esse é um excelente ponto para começar. A síndrome da impostora é, assim, em essência, aquela vozinha interna, sabe? Persistente, que fica dizendo que o sucesso não é merecido. A pessoa acredita que as conquistas são fruto da sorte, sei lá, de um engano, e vive com aquele medo constante de ser desmascarada, de alguém perceber que ela não é tão competente assim. É crucial entender isso. Isso é um padrão de pensamento distorcido. É uma autocrítica muito severa. Não é um reflexo fiel da capacidade real da pessoa, entende? Entendo. Imagino que no mundo das vendas ou do atendimento em geral, onde a gente precisa, né, projetar uma certa segurança para criar conexão, para gerar confiança, o impacto disso deve ser, nossa, devastador. Exatamente. O ambiente comercial exige clareza, exige postura, a habilidade de transmitir credibilidade. Aí, quando a síndrome da impostora entra em jogo, a pessoa pode, tipo, hesitar em apresentar uma solução. Talvez ela não consiga articular bem os benefícios do produto, do serviço, ou pior, né? Pode travar diante de uma pergunta mais desafiadora do cliente, com medo de não ter a resposta perfeita. Ela acaba sabotando a própria performance por puro medo da exposição, sabe? Faz todo sentido. E pensando na insegurança de uma forma mais ampla, assim, além dessa síndrome específica, de onde ela geralmente surge? Por que será que ele é tão prevalente nesse momento da interação comercial? Olha, as origens são diversas e muitas vezes bem profundas, né? Pode vir da nossa criação, de como a gente aprendeu a lidar com o erro, muitas vezes como falha grave, né? E não como chance de aprender. Experiências passadas negativas, tipo críticas muito duras, ou negócios que não deram certo também deixam marcas. O medo de errar é um fator poderoso. Assim como o medo da rejeição ou aquele pavor do não, sabe? O receio de ter o preço questionado. E, claro, tem o medo de não corresponder às expectativas do cliente, do chefe, ou até as nossas próprias expectativas, que às vezes são meio irrealistas, né? Nossa, é como carregar um peso extra invisível a cada conversa, né? Sim, uma bagagem pesada. Mas aí entra um ponto fundamental que o material que a gente está vendo também reforça. Sentir medo não é de jeito nenhum sinal de fraqueza. Na verdade, o medo pode ser um excelente sinalizador, sabia? Ele pode ser o gatilho que leva a gente a se preparar melhor, a estudar mais o cliente, a planejar a abordagem. A questão-chave não é eliminar o medo, mas sim o que a gente faz com ele. Ok, vamos desembrulhar isso aí. Entendemos a natureza do desafio, né? Agora, como é que a gente transforma essa compreensão em ação? O material que a gente está discutindo sugere uns passos concretos.
Qual seria talvez o primeiro passo prático que alguém ouvindo agora poderia dar para começar a construir essa segurança? Olha, o material oferece um caminho bem estruturado, viu? O ponto de partida, talvez o alicerce de tudo, é o estudo e preparo constante. Parece básico, né? Mas é poderoso. Quanto maior o domínio sobre o produto, o serviço, o mercado, os processos internos e até sobre as possíveis dúvidas do cliente, mais a confiança floresce, naturalmente. O conhecimento preenche aquelas lacunas onde a dúvida e a insegurança gostam de se instalar, sabe? Saber do que se está falando é o antídoto direto para o medo de ser desmascarado. Uhum. Mas existe um risco aí, né? O de se preparar tanto que a pessoa acaba nunca agindo. Fica presa naquela busca pela preparação perfeita. Ah, sim, é um ponto válido. A preparação não pode virar procrastinação, de jeito nenhum. Por isso, a segunda estratégia é complementar a prática da autoconfiança. Confiança não é algo que a gente adquire só lendo um livro, né? Ela é construída na arena, na ação mesmo. Cada interação, cada atendimento, mesmo aqueles que não saem perfeitos, são oportunidades de aprendizado. E de reforço. É como construir um músculo, sabe? Ele só se fortalece com o exercício repetido, com a exposição gradual ao desafio. Cada sim, cada problema resolvido, cada objeção contornada é uma pequena prova contra aquela vozinha da impostora. Gosto dessa metáfora do músculo. E como você vê essa musculatura se desenvolvendo na prática? Tem algum sinal claro de que a pessoa está ficando mais forte nesse sentido? Um sinal claro é quando a pessoa começa a se recuperar mais rápido dos nãos ou das dificuldades, sabe? Ela não fica mais remoendo o erro por dias a fio, mas analisa, aprende e segue para a próxima interação com mais resiliência. Outro sinal é a proatividade. Ela passa a buscar o contato em vez de ficar evitando. Isso nos leva direto para a terceira estratégia. Entender que o medo é natural. Isso é libertador. Saber que até os profissionais mais experientes, mais tarimbados, sentem ansiedade antes de momentos cruciais. A diferença não está na ausência de medo, mas na coragem de agir apesar dele. É a decisão de dar o próximo passo, mesmo com o coração na boca. Isso tira uma pressão enorme, né? A ideia de que não se está sozinho nesse sentimento. Mas aí surge uma dúvida. Como é que a gente diferencia esse medo natural que impulsiona, que nos faz preparar, daquele medo que realmente paralisa, que impede a gente de agir? Existe uma linha tênue aí, né? Essa é uma excelente pergunta. A linha é tênue, sim, e bem pessoal. Mas um indicador pode ser o resultado. O medo produtivo leva à ação. Preparar-se, estudar, planejar, mesmo que seja desconfortável. Já o medo paralisante, ele leva à inação, à evitação, à autossabotagem. E para lidar com essa paralisia e com a autocrítica que alimenta ela, entra a quarta estratégia, que eu acho quase contraintuitiva para muita gente. É substituir a autocrítica por reconhecimento. Em vez de focar obsessivamente no que falhou, criar o hábito ativo de registrar e valorizar as pequenas vitórias, os progressos, um feedback positivo, um problema que foi bem resolvido. Isso não é pensamento positivo vazio, não. É ativamente coletar evidências para combater aquele padrão de pensamento negativo. Imagino alguém que está tão acostumado a focar só no erro. Como essa pessoa começa na prática mesmo a notar e valorizar esses pequenos acertos. Parece um desafio mudar essa lente, né? Começa pequeno. Pode ser literalmente anotar no final do dia uma coisa que funcionou bem. Um elogio que recebeu, uma solução que encontrou. Pode ser compartilhar um sucesso com um colega ou com um mentor. O importante é direcionar a atenção para o positivo, mesmo que pareça pequenininho no início. Com o tempo, isso meio que reconfigura o cérebro, sabe? E essa mudança interna, ela se reflete externamente, o que nos conecta à quinta estratégia: adotar uma postura confiante. A comunicação não verbal é uma via de mão dupla. Manter contato visual,
falar com clareza, ter uma escuta genuinamente ativa, uma postura física mais aberta, isso não só transmite confiança para o cliente, mas também envia sinais para o nosso próprio cérebro, reforçando um estado interno de maior segurança. O corpo realmente fala, né? E influencia a mente. E qual seria a última peça desse quebra-cabeça para montar a confiança? A sexta estratégia é buscar apoio e mentoria. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho, gente. Conversar com colegas, ter um mentor, participar de grupos de estudo ou treinamentos específicos. Ter um olhar externo e experiente pode acelerar muito o processo. Um bom mentor pode ajudar a identificar pontos cegos, oferecer ferramentas e, o que é crucial, ajudar a normalizar esses sentimentos, mostrando que outros também passaram por isso e superaram. Superar a vergonha de pedir ajuda já é um grande passo para a confiança. Dessas 6 estratégias que você mencionou, preparo, prática, aceitar o medo, reconhecimento, postura e apoio, tem alguma que você percebe que o pessoal tem mais dificuldade em colocar em prática no dia a dia? Na correria de um negócio? Talvez a mais desafiadora seja mesmo a de substituir a autocrítica por reconhecimento. A gente vive numa cultura que muitas vezes valoriza a autocrítica como se fosse um motor para melhoria, né? E pode ser difícil quebrar esse padrão e celebrar as pequenas vitórias sem sentir que está sendo, sei lá, complacente. Requer uma disciplina mental consciente, contínua. A busca por apoio também pode ser difícil para quem se sente vulnerável em admitir a insegurança, né? Pois é. E aqui é onde a coisa fica bem interessante. Como é que essas estratégias todas se traduzem para a conversa real, ali no tete-a-tete com o cliente? O material menciona o uso de scripts. Como esses guias podem ser usados para aliviar a insegurança sem fazer a pessoa soar como um robô? Qual que é o segredo para usar isso bem? Essa é a chave. Os scripts não são para serem decorados e recitados mecanicamente de jeito nenhum. Nossa, isso seria terrível. Eles funcionam mais como uma rede de segurança, sabe? Um mapa mental, especialmente para quem está começando ou para momentos específicos de maior insegurança, tipo lidar com objeção de preço, por exemplo. A grande vantagem é que ter uma estrutura clara do que dizer e como dizer, isso libera a mente da pessoa. Em vez de ficar ali desesperadamente pensando, meu Deus, o que eu falo agora? Ela pode usar essa energia mental para realmente ouvir o cliente, para entender as necessidades dele e se conectar genuinamente. O script dá a base para que a espontaneidade possa florescer com segurança. Entendi. Então, o poder não está nas palavras exatas do script, mas na estrutura que ele fornece. E como essa estrutura se adapta, por exemplo, entre vender um produto físico, tipo utensílios domésticos, e vender um serviço, como num tratamento estético. Quais são os princípios? Os princípios são os mesmos, sim, mas a aplicação muda um pouco. Para utensílios domésticos, lá no varejo, a abordagem pode ser mais direta, mais focada na praticidade. O script ajudaria a ter uma abordagem acolhedora, a apresentar o produto focando nos benefícios, em como ele resolve um problema do cliente, talvez com uma demonstração rápida. Ao lidar com objeção de preço, o script lembraria de acolher a preocupação, né? De justificar o valor, qualidade, durabilidade e oferecer alternativas, parcelamento, outros modelos talvez. O fechamento seria um convite claro, mas natural. E um ponto importante, o script de pós-venda para checar a satisfação, isso reforça a credibilidade, né? Certo. Já para clínicas de estética, que é serviço, o foco muda totalmente. Vai para o cuidado, para a confiança, para o resultado. A abordagem precisa ser mais consultiva, buscando entender os objetivos, os desejos da cliente. A apresentação vai conectar o tratamento aos benefícios emocionais, autoestima, bem-estar, usando talvez provas sociais, fotos de antes e depois, depoimentos, claro, sempre com ética e consentimento. A objeção de preço aqui, ela é combatida valorizando o intangível, a segurança, a tecnologia, a expertise do profissional, o impacto transformador na vida da pessoa. O fechamento seria um convite para iniciar essa jornada, agendamento. E o pós-atendimento é ainda mais crítico para mostrar cuidado contínuo. E no WhatsApp, onde tudo é mais rápido, mais direto.
A lógica se mantém. Sim, total. Mas adaptada, claro. Mensagens mais curtas, mais objetivas. O uso de recursos visuais, tipo fotos, vídeos curtos, é fundamental. O script adaptado para o WhatsApp ajuda a manter a clareza e a confiança mesmo nessa comunicação que não é em tempo real, né? Assíncrona. O material até detalha os 5 tipos: abordagem, apresentação, objeção, fechamento e pós-venda nesse formato mais direto. O princípio é o mesmo: estrutura para dar segurança e manter o foco no cliente. Então, o verdadeiro poder desses scripts, quando bem utilizados, é liberar nossa capacidade de estar presente na conversa, de ouvir de verdade e de conectar com outra pessoa, em vez de ficar preso na nossa própria cabeça, preocupado com a próxima fala. Exatamente. É tirar o foco do eu, o meu medo, a minha performance e colocar no outro, a necessidade do cliente, como eu posso ajudar. Essa mudança de perspectiva é transformadora, de verdade. Então, o que a gente pode tirar de mais importante de toda essa nossa conversa? Qual seria a grande virada de chave para quem está nos ouvindo e talvez se reconheça nesses desafios todos? Olha, se a gente fosse destilar a essência, sabe? Pegando as dicas do manual de atendimento que o material propõe, alguns pontos são cruciais. Primeiro, essa que a gente acabou de falar, a mudança de foco. Sair da mentalidade de preciso vender ou não posso errar para como eu posso genuinamente ajudar essa pessoa. Isso alivia uma pressão interna danada e melhora a qualidade da interação. Segundo, o domínio real do que se oferece. Não tem muito como contornar isso, não. Conhecimento profundo é a base sólida da confiança. Terceiro, ver os scripts como um trampolim, não como uma muleta permanente. Usar para ganhar segurança inicial, para internalizar a estrutura da conversa, mas sempre mirar na fluidez e na adaptação. E, por fim, a combinação de prática constante e reconhecimento ativo dos progressos. Cada interação é um degrauzinho. Celebrar cada pequeno avanço vai solidificando a autoconfiança. E a mensagem final sobre essa jornada, essa busca para superar a insegurança? A mensagem final, eu acho, é que superar a insegurança e a síndrome da impostora é um processo contínuo, viu? Não é um destino final onde a gente chega e pronto. Exige prática deliberada, autoconsciência para reconhecer os gatilhos e os medos e uma dose de coragem para agir, mesmo quando o desconforto aparece. O medo pode até continuar sendo um companheiro ocasional, sabe? Mas ele deixa de ser um motorista. Ele passa a ser só um passageiro que a gente pode reconhecer, respirar fundo e seguir adiante, confiando na nossa preparação e na nossa intenção de ajudar. Que conversa rica e muito prática. Agradeço demais por compartilhar essas estratégias e essa visão tão lúcida aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre isso é sempre importante, né? E muito necessário. E para quem nos acompanha, fica aqui uma reflexão final. Para, além de fechar mais negócios, que é ótimo, claro, como essa confiança genuína, essa que a gente constrói com esforço e autoconhecimento no atendimento do dia a dia, como ela pode reverberar? Como ela pode transformar não apenas os números da empresa, mas também o nosso próprio crescimento profissional. E a qualidade das relações que a gente constrói com clientes, parceiros, colegas, fica aí algo para se pensar. E para quem busca um apoio mais estruturado para implementar essas e outras estratégias de marketing, de gestão, para realmente fazer o negócio crescer todos os dias, fica a dica da mentoria Marketing para Negócios. Para saber mais detalhes, para entender como funciona esse acompanhamento, é só chamar no WhatsApp, tá? O número é 17 99709 0062. Vou repetir. 17 99709 0062. Ou pode clicar direto no link wa.me/55 17 99709 0062, que vai estar na descrição também. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro aqui no Marketing para Negócios. Até a próxima, pessoal. Um abraço, viu?